Teresa Matos Fernandes é da área da biologia, mas ligada à questão também da antropologia. E no caso de Évora, temos a sorte de reunir aqui um saber interdisciplinar sobre a Inquisição. É docente aqui na Universidade e tem estudado os esqueletos que surgiram aqui em escavações na área do que era o local da Inquisição de Évora. Boa tarde. Começo por agradecer o convite que, através da professora do local foi feito, cumprimentar as várias instituições parceiras neste evento e agradecer a presença da assistência a quem também cumprimento. Venho então, a convite da professora Fernanda Olval, trazer-vos as informações que foi possível recolher a partir do estudo dos mortos encontrados muito perto desta sala onde estamos, especificamente num local chamado Quintal da Limpeza dos Cáceres. Estes mortos foram encontrados porque nesse local, bem como nos nativas Casas Pintadas, se procedeu às escavações arqueológicas. As escavações decorreram porque a Fundação Eugênio de Almeida decidiu valorizar esses dois espaços de jardim e isso foi integrado num programa operacional de cultura. A escavação foi feita por uma empresa, a Privac, e contou com a participação de elementos do laboratório que eu dirijo, o Laboratório de Antropologia Biológica da Universidade de Évora. Contou com essa participação porque, por sorte, a lei de património portuguesa é muitíssimo avançada e, ao contrário da maior parte dos países, a escavação em locais arqueológicos, desde que envolva vestígios biológicos humanos e de qualquer natureza, não é preciso serem esqueletos ou ossos, mesmo para cinzas, isto que vou dizer é válido, tem que ser feita por um técnico ou uma equipa técnica a quem a instituição da tutela, a DGPC, reconhece habilitações necessárias, suficientes para desempenhar esse papel. E, portanto, em consequência dessa legislação, que protege de facto muito o património biológico encontrado em contexto arqueológico, o laboratório no qual trabalho participou nesta escavação. A escavação foi feita numa área muito pequena, 12% da área total do jardim. O jardim tem, este designado por Quintal da Limpeza dos Cáceres, tem cerca de 200 metros quadrados. Foram intervencionados apenas 21 metros quadrados. As áreas intervencionadas foram escolhidas, foram selecionadas de acordo com o plano de obra para a valorização deste espaço. Nesse curto espaço, portanto, nos tais cerca de 12% da área total, foi possível encontrar restos osteológicos, restos esqueletizados de 12 corpos, de 16, desculpem, 12 deles em articulação, portanto, aquilo que designamos por um esqueleto, portanto, estavam em posição anatómica, o esqueleto estava completo e na posição em que ali foi colocado, e depois ossos desarticulados, ossos soltos, ossos sem conexão anatómica e que costumamos designar por ossários. Logo no início da intervenção, a arqueologia informou que o nível, que o estrato onde estavam a aparecer estes ossos era um estrato que correspondia a uma camada de abandono do edifício primitivo, tinha materiais
que a arqueologia identificou como sendo provenientes do século XVI e estava colmatado num outro nível com materiais do século XVII. Ou seja, isto permitiu-nos arranjar balizas cronológicas que estabeleceram esse período como o de uso daquele espaço como local onde aqueles mortos foram colocados. Sabemos que, apesar de haver Tribunal de Inquisição em Évora a partir de 1536, aquele espaço é posterior a esta data e só foi utilizado a partir de 1568 e foi usado até 1634. Portanto, em 1634 o uso deste espaço passou a ser diferente. Estamos a falar deste espaço. As áreas intervencionadas são visíveis nesta imagem. Eu não sei onde é que isto... Desculpem. São visíveis junto à rua. Onde é que é? Aqui. Temos aqui a rua das Casas Pintadas, abriu-se esta sondagem aqui e uma outra, mais ou menos onde estou a apontar. Vou voltar atrás, desculpem. Não se sabia até esta altura, portanto até 2008, o que acontecia aos corpos de quem morria nos cárceres. Havia alguma informação documental, mas não havia um único esqueleto. Portanto, esta é a primeira série osteológica para a Península Ibérica deste tipo de vestígios, apesar de não serem os primeiros ossos a terem sido encontrados. Escavações anteriores, em 1840, na década de 40, dirigidas por Cunha Rivada, em colaboração com Rafael Ramos, quando separaram o Palácio da Inquisição do Templo Romano, encontraram aquilo que apontaram como ossadas humanas, cujo paradeiro é absolutamente desconhecido. Portanto, já teria havido uma intervenção arqueológica. Obviamente, a metodologia dos trabalhos de campo é completamente diferente da atual e não houve cuidado de conservar esses vestígios osteológicos. Temos aqui a planta com indicação da localização do quintal da limpeza dos cárceres e nesta planta, uma planta adaptada da obra de Couto, 1634, portanto o arquiteto que fez o levantamento de uma data de edifícios, inclusivamente dos tribunais da Inquisição, temos que é bastante próximo da zona onde estariam os cárceres. Não é o único local da Inquisição, Tribunal da Inquisição, que foi objeto de escavação em Portugal. Os outros dois tribunais portugueses também foram escavados. Em Lisboa não foi propriamente o tribunal, mas sim a prisão do Aljube, por onde, que não era o Tribunal da Inquisição de Lisboa, mas por onde passaram muitos presos da Inquisição. Essa escavação foi em 2004 e 2005 e não houve o menor vestígio osteológico a ser recuperado. A área escavada foi extensa. Na imagem temos a cor do Tribunal do Aljube, apareceu algum espólio, como a imagem do Mário. Foi possível identificar fases de construção, mas não havia então nenhum vestígio de aí terem sido depositados corpos. Apesar de Couto referir na planta que faz para Lisboa indicar uma área como área destinada a local de sepultamento. Em Coimbra houve uma intervenção também no Palácio da Inquisição, e aí não há, mais uma vez, espólio osteológico nenhum, mas também aí não se havia de esperar, uma vez que Couto não indica a presença desse tipo de espaço quando desenha a planta do Tribunal de Coimbra. Ora, o que já se sabia sobre
saúde, sobre morte da Inquisição, sabia-se alguma coisa, embora não houvesse os vestígios mais diretos, que são os próprios, portanto são os esqueletos que chegavam até nós através dos seus esqueletos, mas Padre António Viana faz referência, já na intervenção anterior foi mencionada, a várias situações que têm a ver com saúde e com morte. Faz referência à pequena dimensão, à pequena ventilação dos cárceres, referindo que eram muito mal iluminados, uma pequena fresta, e depois as histórias de higiene que na intervenção anterior ouvimos. Faz também referência à sujeição às torturas, nomeadamente à polé e potro, e indica uma grande quantidade de indivíduos doentes. Sabemos quais são os números dos indivíduos que passaram pelos tribunais, pelo Tribunal de Évora, desculpem, e isso levou um dos investigadores com quem eu desenvolvi esta investigação a consultar estes processos na Torre do Tombo, e não só, e identificou 265 mortos nos cárceres. Nesta imagem já vimos da intervenção anterior, e nestes 265 processos, se nós cruzarmos, estes 265 processos são para o período todo, se nós cruzarmos com as datas de utilização do espaço, ou seja, de 1568 a 1634, este jardim ter sido utilizado para este fim funerário, consegue-se reduzir para 85 o número de processos. Dentro desses 85, foi possível mesmo encontrar em 11 processos a identificação da morte no cárcere e a colocação neste espaço. Portanto, havia já informação. Estes presos estavam acusados, sobretudo, de judaísmo, em 84% das situações, em feitiçaria em Évora, seria a razão com o maior número de casos a seguir, e apostasia com cerca de 5%. No caso dos 11 presos que se sabe foram depositados no local que foi escavado, o judaísmo domina em absoluto. Nesta tabela, para além de vermos o tipo de acusação, temos também a idade dos indivíduos, destes 11 que foram depositados neste jardim que foi intervencionado em escavação, e vemos que é uma idade avançada. Para o conjunto dos processos todos, há alguns adolescentes que já vamos ver, nós não detectámos na série osteológica. Temos a data de detenção, a data de morte, o que nos permite ter uma ideia da duração do encarceramento, e é também ele muitíssimo variável, portanto, desde apenas 3 dias a vários anos. Era o que se sabia quando se iniciaram as escavações, como qualquer uma, começa com a remoção de terra, e a intervenção do antropólogo é então exigida quando começam a aparecer ossos humanos, como vemos na imagem da direita. Estes ossos humanos apareciam-nos então em 2 tipos de contextos. O de chamamos de enterramento, em articulação, como tem na imagem da esquerda, foi o primeiro esqueleto a ser identificado. O acrónimo é Jardim das Casas Pintadas 1, portanto foi o primeiro a ser detectado. É um homem, é dos poucos homens que foi estudado, e encontra-se de barriga para baixo, posição que não é de todo canónica. Ao lado temos um ossário, ou seja, os ossos desarticulados, portanto, perderam a conexão anatómica, a posição que tinham no esqueleto, estão misturados restos de vários indivíduos. Neste conjunto de ossos articulados foi possível contabilizar mais de 4 indivíduos. Tínhamos então 16 indivíduos, 12 articulados, 4 com ossos soltos, e aquilo que nos propusemos fazer foi, em primeiro lugar, dar vida a este conjunto de restos esqueléticos humanos, em particular aos últimos tempos de vida,
portanto, tentar aceder aos últimos tempos de vida e, para isso, fizemos, em primeiro lugar, como habitualmente se faz neste tipo de situações, a atribuição de um perfil biológico, exatamente como se faz numa situação de forense, ou seja, a quem pertencia isto. Tratava-se de um esqueleto ou de um osso de um indivíduo masculino ou feminino, com que idade tinha morrido, de que tamanho era robusto, não era, quando é que media, eram todos europeus ou não, e, portanto, o conjunto destas 4 informações constitui então a identificação do perfil biológico. Procuramos depois marcas de doenças ou de lesões deixadas quer nos ossos, quer nos dentes. Procuramos atribuir-lhes uma origem, ou seja, uma etiologia, e com isso aceder a padrões de saúde e doença para esta pequena amostra que estava em estudo. Este era então o primeiro objetivo. O segundo objetivo não era tanto conhecer a vida, mas sim conhecer a morte, ou seja, a que tipo de tratamentos eles foram sujeitos após a morte. Isto é, do domínio não da antropologia biológica, mas da antropologia funerária. No entanto, sem a antropologia biológica não seria cedo, ou seja, não conseguimos perceber se há um tratamento diferencial em função da idade ou do sexo, etc., se esses parâmetros não tiverem sido calculados em primeiro lugar. E, por fim, cruzar estas informações recolhidas no registro osteológico com as fontes documentais. Como é que acedemos a isto? E para não vos maçar e não me alongar, o perfil biológico é obtido através de uma diagnose sexual. Eu só tenho aqui exemplos de métodos universais para adultos, uma vez que só temos adultos, e a diagnose sexual é feita sobretudo a partir da zona da bacia, a zona mais dimorfa no nosso corpo. Obviamente, em consequência de serem as mulheres que têm que ficar grávidas e sujeitas ao parto. A bacia é muito fiável, é difícil fazer, se a bacia tiver em boas condições, errar uma diagnose sexual de um adulto. Nas crianças não é possível. A idade, e tendo só adultos, ou seja, o corpo já não está em crescimento, em maturação, passamos a ter apenas marcas de envelhecimento. E na imagem da direita o que temos é a síntese pública, portanto, uma articulação entre os dois ossos coxais na zona ventral, na zona anterior da bacia, o envelhecimento das zonas de compacto entre os dois ossos. Portanto, aquele desgaste na articulação, progressivo, desde um indivíduo muito jovem até um adulto de meia idade, permite-nos então, com menos rigor do que o sexo, atribuir, fazer uma estimativa da idade à morte. Aplicando metodologias então deste tipo, chegámos à identificação do sexo e da idade para os esqueletos articulados. Nestes 12 indivíduos que mantinham a articulação, encontramos 9 mulheres e 3 homens, portanto, uma predominância do sexo feminino. Na estimativa da idade à morte não se consegue atribuir uma idade precisa, mas apenas atribuir uma classe etária. E na classe etária, que está esquematizada em baixo, vemos que não há adultos jovens. O que chamamos de adultos jovens aos indivíduos que morreram entre os 20 e os 30 anos. Aos 20 anos são biologicamente adultos, aos 30 deixam de ser jovens e passa-se a identificar, a fazer a estimativa da idade à morte a partir de marcas degenerativas. Portanto, são sobretudo adultos maduros, chamamos maduros ao período entre os 30 e os 49 anos. Eu não gosto nada de dizer isto, mas a partir dos 50 são idosos. Os idosos não eram os mais frequentes, portanto, estamos a falar sobretudo de pessoas que foram encarceradas e morreram no período então entre os 30 e os 40 anos. Temos uma imagem da escavação de um esqueleto em cima e reparam que a posição deste esqueleto é completamente diferente da primeira que nós vimos. Ele aqui está deitado do lado, assente sobre o lado direito, numa posição que, por exemplo, é habitual dos islâmicos, não tem nada a ver com isso, é absolutamente casual, iremos ver no fim. Do perfil biológico consta então também a estatura,
e robustez. A estatura masculina é uma estatura elevada quando a compararmos com as estaturas médias masculinas de séries colegas, portanto, ao mesmo período, e a feminina também está mais ou menos dentro do valor médio de outras séries já estudadas para este período. Porquê que isto pode ser importante? Porque, claro que a estatura tem uma informação genética, mas a estatura tem imensa plasticidade e se crescermos com uma alimentação saudável, se crescermos sem um historial de utensílios e vestígios humanos. O único paralelo que conheço em Portugal para isto é o cemitério dos escravos, em Lagos, no Anel Verde, junto a uma gataria. Agora, a comparação da amostra com os processos na demografia bate mais ou menos certa, ou seja, as frequências de sexos para Évora apontavam também para esta predominância das mulheres, a mesma coisa para as classes etárias. A relação com a doença e com as causas de morte já é mais difícil de estabelecer. A relação com a tortura não deves conseguir explicar a patologia degenerativa que encontramos. Primeiro porque a sujeição à tortura não era tão frequente assim, acontecia em momentos específicos. Algumas destas patologias levam anos a desenvolverem-se, a deixarem marca no esqueleto, e, portanto, seria necessário uma submissão muito mais frequente do que aquela que nos aparece no registro documental para que, de facto, pudéssemos estabelecer a relação. Por exemplo, nos 11 de que há documentos que foram enterrados foram depositados neste local, apenas um está documentado como tendo sido sujeito à toé. É então provável que a tal osteoartrose e as marcas musculares não tenham a ver com a tortura, mas sim com a profissão anterior do indivíduo. Essa profissão foi possível estabelecer para 36 indivíduos do conjunto de processos inteiros, e sabemos que há profissões variadíssimas, mas de facto não dominam as profissões agrícolas. E, portanto, temos valores bastante diferentes daqueles que encontramos nas outras séries. Nas traumáticas, também nos poderiam dar alguma indicação. Não há fraturas frescas, portanto, possamos associar à morte do indivíduo. Há, pelo contrário, como está ali, fraturas ali no osso da mão muito consolidadas já, portanto, passou muito tempo entre a fratura e a morte do indivíduo. Não é, portanto, possível sequer saber se ela foi contraída no tribunal ou existia anteriormente, mas há alguns documentos que apontam para fraturas e algumas consequências das fraturas. Em conclusão, e acho que já me adiantei no tempo, poderemos dizer que, apesar de isto ser uma amostra muito pequena, os tais 16 indivíduos incompletos, 12 bastante completos, é a primeira amostra deste tipo de situações. Foi impossível atribuir nome aos esqueletos, ou seja, dizer daqueles 11 quem é quem. Não há adultos jovens. Há concordância, então, com os registros documentais para o perfil biológico. Não se conseguiu estabelecer a relação entre estrutura e lesões. Podemos dizer, seguramente, que eles foram descartados em lixeira, ou seja, o castigo não foi só ao corpo, mas também à alma, e que esta intolerância religiosa manifestada, quer em vida dos indivíduos, se prolongou para além da sua morte. E de salientar ainda a importância enorme e cada vez maior da interdisciplinaridade e deste cruzamento de informações. Obrigada.